Oi, pessoas, boa noite. Vamos continuar a leitura aqui do livro do Freud. A gente tá no prefácio ainda, só do prefácio foram 3 vídeos, né? Para quem não sabe, esse livro aqui ele é bem grande. É a biografia do Freud, do que eu pesquisei, parece que é uma das mais bem conceituadas, mas também ao tamanho. A gente só passou por isso aqui. Então, sei lá, 10 anos, acho que a gente termina. E a ideia não é dar aula, porque como eu falo, né, apesar de ler desde os 16 anos, Freud, não tenho arcabouço suficiente para dar aula sobre ele e sobre sua obra. Então, é uma brincadeira mesmo para ler e dividir a leitura. Então, depois do prefácio, para que entrar no livro propriamente dito, aí a gente vai fazer eu falo, tipo, eu e todas as entidades envolvidas aqui comigo, né? Porque quando eu falo a gente, parece que tem um monte de gente por trás, né? Não, mas a gente é eu mesmo, tá? E aí eu vou fazer ao vivo, né? A hora que começar o livro propriamente dito. Vamos ver se segunda-feira eu começo. A ideia é toda segunda-feira, né? Acho que toda segunda-feira fica legal pra mim. Então, a princípio, acho que vai ser isso, tá? Então, eu vou continuar a leitura aqui, para quem estiver seguindo, saiba mais uma vez que aqui vai ser só um grupo de estudos. A gente lê, comenta, brinca, discute, chora, ri e vai por aí. Sem a pretensão de querer dar aula sobre Freud, tá bom? Então, vamos lá. Eu parei na página 17, lá no último parágrafo, onde ele fala, né, o Peter Gay, ele fala: não escrevi esse livro para lisonjear nem para denunciar, mas para compreender. No texto propriamente dito, não discuto com ninguém. Tomei posição nas polêmicas questões que continuam a dividir os comentadores de Freud e da psicanálise, mas não assinalei o itinerário que levou às minhas conclusões. Para os leitores interessados nas controvérsias que tornam tão fascinante a investigação sobre a vida de Freud, anexei um extenso e argumentativo ensaio bibliográfico que deveria lhes permitir descobrir as razões das posições que assumi e encontrar materiais que apresentem opiniões divergentes. Gente, vocês sabem que Freud tem muitos seguidores, é considerado um mestre para mim, por uma legião de psicanalistas e interessados no assunto, mas tem muita gente que detona, né? Freud tem muitos haters, né? E é engraçado que uma pessoa que já morreu há tantos anos ainda consegue ter haters, né? Ele tem, né? Tem gente que se dedica a estudar Freud de cabo a rabo para poder falar mal dele. Então, assim, né? O inconsciente não nega, né? A pessoa odeia amar o Freud ou ama odiá-lo, né? Porque passa uma vida inteira estudando o cara para odiar. Então é aquela coisa, né? Você ama odiar, né? Você conversa com uma pessoa e passa a pessoa que você odeia. Nossa, gente, olha lá, tá passando aquela. Não, peraí, deixa eu olhar para ela. Deixa eu olhar pra eu odiar ela. Nossa, como eu odeio essa pessoa. Nossa, eu odeio demais. Como eu odeio. Mas, né? Tá no radar. Então, inconsciente não mente. Mas vamos lá. Aí ele segue falando: um intérprete de Freud de quem discordo é o próprio Freud. Podia estar literalmente correto, mas foi essencialmente enganador ao definir sua vida como exteriormente calma e sem conteúdo. Imagina, né? A vida do Freud sem conteúdo. A ser liquidada em poucas datas. Ah, tá. Olha nós aqui falando de Freud, né? Já morreu faz décadas e a gente tá aqui falando dele. É certo que a vida de Freud assemelha-se na superfície às de muitos outros médicos extremamente cultos, inteligentes e ativos do século XIX. Ele nasceu, estudou, viajou, casou, clinicou, fez conferências, publicou, discutiu, envelheceu e morreu. Mas seu drama interior é suficientemente absorvente para atrair a infatigável atenção de qualquer biógrafo. Tem muitas biografias de Freud, né? Muitas pessoas se dedicaram a escrever a vida de Freud. Na famosa carta ao amigo Fliss, citada acima,
Freud se disse um conquistador. Esse livro é a história de suas conquistas. Revelar-se-á que a mais dramática dessas conquistas foi, embora incompleta, a de si mesmo. Peter Gay. Aí tem uma nota aqui, né, sobre as citações, onde ele coloca: praticamente todas as traduções são minhas, né, do Peter Gay. Mas como esse livro se dirige a um público de língua inglesa, também citei por conveniência os locais nas traduções inglesas dos textos e correspondências de Freud, onde o leitor pode encontrar as passagens citadas. Como também observo no texto, reproduzi o inglês de Freud, excelente, embora às vezes ligeiramente afetado e incorreto, exatamente como ele o escreveu, com erros, neologismos e tudo mais, sem sobrecarregar as citações com acréscimos de comentários. Assim, quando os leitores se depararem com Intelligible ou Prussianite, tem à frente o autêntico Freud. Por uma questão de eufonia e para evitar locuções esquisitas, como dele, dela, ou ainda pior, ele, ela, servi-me de forma tradicional usando o gênero masculino para designar ambos os sexos. Nota do consultor. Como Peter Gay assinala na nota acima, foi ele próprio o tradutor do alemão para o inglês, do material utilizado na elaboração do livro, mesmo quando já existiam em inglês traduções disponíveis dos trabalhos mencionados. O leitor brasileiro é obrigado a ler Freud de segunda mão. Não há tradução direta do alemão, faltando, pois, uma ancoragem segura. Procuramos, então, utilizar ao longo do texto os termos técnicos que nos parecessem mais próximos do alemão, ainda que em alguns casos eles se distanciassem do termo em inglês. À guisa de exemplo, entre outros, podemos me citar a gente não fala alemão, tá? Dasenbergen in der Kultur, que foi traduzido para o inglês como Civilization of the Discontents, a civilização e seus dissabores, mas que neste livro é mencionado como o mal-estar da civilização, o mal-estar na civilização. O consultor gostaria de agradecer a Renato Manzan pela escuta paciente e generosa colaboração. E é importante deixar aqui também, tá, gente, que vai aparecer muitos termos em alemão, então já peço desculpa pela pronúncia. Não falo alemão e não vai rolar. Então, eu vou ler, mas certamente vão sair aí erros de pronúncia, tá? Então, a gente, né, lembre-se, a gente é tipo eu comigo mesmo e as entidades que devem estar aqui comigo. A gente começa então o próximo vídeo, Fundamentos 1856-1905. Então, olha de quanto tempo a gente tá falando, e o ingênuo do Freud falando pro amigo dele que a vida dele era uma vida corriqueira e sem conteúdo. Se a vida dele é sem conteúdo, eu imagino a minha. Então é isso, gente. A gente acaba o prefácio e logo eu volto com os fundamentos. Um beijo. Tchau.